Então, nós vamos aí começar pelos dispositivos constitucionais, tá, gente? E quando a gente fala dos dispositivos constitucionais, a gente começa por aqui, ó, pelo artigo 194 da Constituição Federal. Gente, o que vai aparecer aqui nesses slides é o que vocês já têm aí no material que eu enviei hoje, que são os dispositivos da Constituição Federal. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha, normalmente em qualquer curso de direito previdenciário, é o ponto que versa sobre a Seguridade Social, conceito, organização e princípios constitucionais, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo conceito de Seguridade Social que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então, lá no artigo 194 da Constituição Federal, nós temos o conceito de Seguridade Social. E o artigo 194, ele prevê que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O que é que a gente percebe aqui nesse conceito? Primeiro, que a expressão seguridade social, ela é muito mais ampla do que a expressão previdência social, que é o nosso foco aqui desse curso, é a previdência social. Mas não tem como estudar a previdência social sem antes conhecer o gênero. O gênero aqui é a seguridade social. A gente observa que no texto, o conceito definido na Constituição, a previdência social é apenas um dos segmentos do gênero seguridade social. E eu sempre gosto de comentar com vocês, na nossa primeira aula, que a expressão seguridade social, ela traz como ideia fundamental a ideia de proteção social. Então, a ideia fundamental da expressão seguridade social é o de proteção social. E nós precisamos de proteção social em virtude dos diversos riscos sociais que estamos sujeitos, tá? Então, essa proteção social é em função do que se costuma falar dos riscos sociais ou dos infortúnios da vida. Então, a doença é um risco social, a situação de desemprego é um risco social, a incapacidade para o trabalho é um risco social, a morte também é um risco social. Então, essa é a ideia da expressão seguridade social, a de proteção social contra os infortúnios da vida, contra os denominados riscos sociais. Percebam que a literalidade da nossa Constituição Federal é no sentido de que a Seguridade Social compreende um conjunto de ações. E essas ações, elas serão deliberadas tanto pelo poder público, como também por toda a sociedade. A gente vai observar ao longo do curso que a sociedade ela vai ter uma participação importante, não só no financiamento da Seguridade Social, mas também na gestão da Seguridade Social. E aí a gente percebe que nesse conceito aqui da Constituição, a Seguridade Social é o gênero e ela se subdivide em saúde, previdência e assistência social. Sem sombra de dúvida, o nosso foco vai ser a previdência social, mas vocês precisarão estudar alguns dispositivos da Constituição que versam sobre saúde e sobre previdência, sobre saúde e sobre assistência social. Gente, é muito comum questões colocando só isso para o candidato. A Seguridade Social, de acordo com a Constituição Federal,
compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos a dois pontos. E aí pede para você marcar lá a resposta: saúde, previdência e assistência social. Veja, eu não vou torcer para que caia um quesito dessa forma para vocês, porque você vai acertar com certeza, você só erra se houver um descuido. E o descuido que eu falo é, às vezes, marca certo na prova, quando vai passar para o gabarito, marca o gabarito errado. Só esse. Porque, em termos de conhecimento, isso é trivial, isso é básico. Tá? Até aquele candidato que, porventura, pouco estude para o concurso, ele vai acertar essa questão. Agora, veja o que é interessante. Eu sei que a banca do concurso de vocês é a Fundação Carlos Chagas, mas num concurso para o INSS, a banca Sebrasp, antiga CESP, ela colocou uma questão sobre o conceito de seguridade social que muito me chamou a atenção. E na questão, a banca Sebrasp, ela dizia assim, que a seguridade social, na forma como foi definida na Constituição Federal, ela não contempla todas as políticas sociais. Muito bem bolada a afirmativa, gente. Vou repetir, olha. A banca, na ocasião, dizia assim, que a Seguridade Social no Brasil, na forma como foi definida na Constituição Federal, ela não contempla todas as políticas sociais. E a resposta é verdadeira, porque ela só contempla três políticas sociais: saúde, previdência e assistência social. Tá? Então, veja, é um quesito sobre o conceito de seguridade social, mas de uma forma mais que o candidato precisa pensar. Porque, veja, a nossa seguridade social, ela não contempla educação, a Seguridade Social não contempla habitação, que são outros direitos sociais, tá? Então, só contempla três direitos sociais: saúde, previdência e assistência social. Agora, é sempre importante observar que esses três segmentos da Seguridade Social, eles têm suas peculiaridades. E aqui eu faço um destaque para a gente. Olha aqui algumas das peculiaridades. Eu fiz uma síntese mesmo, tá? Dessas peculiaridades. Observem aqui. Ó, percebam aí, eu coloquei nessa ordem: previdência social, assistência social e saúde. Bom, aí no caso da previdência social, nós sabemos que desses três segmentos da Seguridade Social, a previdência social é quem tem o caráter contributivo e a filiação obrigatória. Isso implica dizer que o caráter contributivo é porque nós devemos contribuir para a previdência social para que a gente tenha acesso aos benefícios e serviços oferecidos pela Previdência Social. No tocante à assistência social e à saúde, esses dois outros segmentos da Seguridade Social, eles não exigem o prévio pagamento de contribuição para que a gente venha a ter acesso aos benefícios e serviços. De modo que, repito, dos três segmentos da Seguridade Social, apenas a Previdência Social é quem tem o caráter contributivo. Então, se eu pretendo um dia me aposentar, eu tenho que começar a contribuir a partir de hoje, para lá na frente, quando eu completar a idade mínima e também tiver o tempo mínimo de contribuição, eu poder me aposentar. Se a minha intenção é, quando do meu falecimento, deixar meus dependentes amparados com uma pensão por morte, eu tenho que começar a contribuir desde então. Por quê? Porque a pensão por morte, ela é um benefício previdenciário. E se a pensão por morte é um benefício previdenciário, vai se exigir prévia contribuição para que os dependentes do segurado falecido venham a usufruir do benefício da pensão por morte.
Agora, vejo que aí, gente, quando eu falo da previdência social, eu destaco para vocês que, além da previdência social ter caráter contributivo, ela é de filiação obrigatória. O que é que, na prática, significa dizer que a previdência ela é de filiação obrigatória? É fácil de explicar. Está obrigatoriamente vinculado, filiado à Previdência Social as pessoas que estiverem exercendo uma atividade remunerada. Pouco importa se essa atividade remunerada ela está sendo prestada com vínculo empregatício ou sem vínculo empregatício. Isso não importa. O fato de se ter vínculo empregatício ou não, isso não exime a pessoa de se filiar à Previdência Social. Então, exerceu atividade remunerada, obrigatoriamente, você estará filiado à Previdência Social, ou seja, você passa a ser um devedor da Previdência Social. Quer seja o exercício da tua atividade remunerada, seja com vínculo empregatício, ou seja, sem vínculo empregatício. Então, veja, nós podemos afirmar que são segurados obrigatórios da Previdência os segurados empregados. Pouco importa se é um empregado na condição de urbano ou rural, não importa. Os empregados domésticos também são segurados obrigatórios da Previdência Social. Os trabalhadores avulsos. Cuidado, que trabalhador avulso não é aquela pessoa que vive de bico, não, tá? Quando a gente pergunta uma pessoa, tu faz o que da vida? Ele diz, eu sou avulso, eu vivo de bico. Não, legalmente, o trabalhador avulso é uma pessoa que trabalha por conta própria, prestando serviço a diversas empresas. Só que a contratação do trabalhador avulso ela não pode ser feita diretamente por uma empresa. A contratação do trabalhador avulso, ela precisa ser intermediada por um sindicato ou por um órgão gestor de mão de obra. Não precisa memorizar essa explicação do que é o trabalhador avulso, não, que isso não é alvo da prova de vocês, não, é só para ilustrar. Então, o típico exemplo de trabalhador avulso são os trabalhadores portuários. Por exemplo, os estivadores que pegam lá no pesado, né, nos portos do Brasil. Então, os estivadores, os trabalhadores portuários em geral, eles se enquadram como trabalhadores avulsos. Também são considerados segurados obrigatórios da Previdência Social os contribuintes individuais. Quem são os contribuintes individuais na Previdência Social? Basicamente, pessoas que trabalham por conta própria, autônomos, profissionais liberais, empresários, são obrigados a contribuir, mesmo trabalhando por conta própria, tá? Eles se enquadram numa categoria de segurados denominados de contribuintes individuais. Ainda existem os segurados especiais, que são basicamente os produtores rurais e os pescadores artesanais. Então, produtores rurais e pescadores artesanais também são segurados obrigatórios da Previdência Social, se enquadram como segurados especiais. Eu só estou te mostrando que todas essas pessoas que estão exercendo uma atividade remunerada, elas são obrigadas a se filiarem à Previdência e a contribuírem para a Previdência Social. E é uma pessoa agora necessitada para fins de Bolsa Família, para que a pessoa tenha acesso aos benefícios e serviços. Vejam que o Bolsa Família, ele é pago sem que você tenha contribuído para qualquer sistema ou regime. Mesma linha de raciocínio, aquele BPC, que é o benefício de prestação continuada, BPC, benefício de prestação continuada da assistência social. O benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC-LOAS, né, conhecido como LOAS, lembrando que LOAS é o nome da legislação, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício que é devido a pessoas idosas
e pessoas com deficiência. E essas pessoas, elas também precisam comprovar a condição de necessitadas para que recebam esse benefício assistencial, tá? Então, isso é razoável a gente saber nesse primeiro momento. Agora, no tocante à saúde, aí a nossa Constituição, lá no artigo 196, prevê que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Que Estado? Do Estado brasileiro. E a saúde, ela também será prestada independentemente de contribuição. Vejam, no caso da saúde no Brasil, a nossa Constituição, ela assegura o denominado acesso universal e igualitário. Isto é, eu não preciso sequer ser brasileiro para ter direito à rede pública de saúde no Brasil. Então, a gente pega, por exemplo, período de carnaval, né? Tá cheio de gringo aqui, cheio de estrangeiros brincando o carnaval em nosso país. Então, se um estrangeiro daquele, se um gringo daquele passar mal, ele pode ser socorrido para um hospital público e ele vai ter obrigatoriamente que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, tá? Pouco importa também se você tem um plano de previdência particular ou não. Perdão, um plano de saúde, perdão, gente, um plano de saúde particular ou não. Se você, mesmo que você tenha, você pode ser atendido pela rede pública, porque a Constituição assegurou o acesso universal e igualitário, pouco importando se você é brasileiro ou estrangeiro, se você é pobre ou rico, se você tem plano de saúde particular ou não. O acesso ele é universal e igualitário, desde que você esteja aqui no nosso país, tá? Por isso que se diz que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é referência no mundo. Em que pese a gente saber que as condições ainda são muito precárias, mas muitos países gostariam de ter um SUS e não tem. Ou seja, você já pensou, você para ser atendido no hospital, você só é atendido se pagar? Existem países que são assim, não é? Bom, a saúde também será prestada independentemente de contribuição. Gente, nem sempre foi assim. Antes da Constituição atual, ou seja, antes da Constituição Federal de 1988, a saúde no Brasil ela era amarrada, atrelada, vinculada à previdência social. De modo que, quando você chegava num hospital público, você apresentava a sua carteirinha, uma carteirinha que comprovava que você era segurado do antigo INPS, que não existe mais, né? Era o antigo Instituto Nacional da Previdência Social, INPS. Então, você que contribuía para o INPS, você tinha direito de ser atendido na rede pública, tá? Para tratar da sua saúde. Ou seja, existia uma contribuição para a saúde. A gente pagava para a Previdência para também ter acesso à saúde. E quem é que estava contribuindo na ocasião? As pessoas que estavam exercendo atividade remunerada. Agora, quem estava desempregado não estava contribuindo, não ia ser atendido pela rede pública de saúde. Tinha que procurar as chamadas Santas Casas de Misericórdia, que eram para atender pessoas que não contribuía para a Previdência e, logicamente, não tinha acesso à rede pública de saúde. Quando vem a Constituição de 88, a saúde ela é desvinculada da Previdência. Então, é um segmento autônomo da Seguridade Social. Logo, hoje, pouco importa se eu estou contribuindo para a Previdência Social ou não, eu terei acesso à rede pública de saúde. Ok, gente? Tá claro isso, né? Bom, quem quiser se manifestar, fique tranquilo aqui. Essas são as informações iniciais sobre os 3 segmentos da Seguridade Social. O que eu disse a vocês até naquele nosso primeiro aulão, o chat está aberto, tá, gente? Eu disse a vocês naquele nosso primeiro aulão, foi de que a principal distinção
de previdência, assistência e saúde é o caráter contributivo da previdência social, o que não se encontra na assistência social e na saúde. Então, a contributividade é o que vai diferenciar a previdência da assistência social e saúde. Ok, eu acho que é Marcela, salvo engano, Freitas. Tá tudo muito tranquilo até agora. Ok, tranquilo também, que bom. Bom, gente, seguindo lá os artigos da Constituição, às vezes eu vou seguir, às vezes não, tá? Seguindo lá os artigos da nossa Constituição Federal, a gente passa agora a observar ainda o artigo 194, mas o seu parágrafo único. Uma pergunta aqui de Emerson. Emerson coloca, você falou que não precisa saber sobre os tipos de contribuintes, não faz parte da ementa? Não, Emerson, boa pergunta. É porque, assim, os contribuintes que Emerson fala são os segurados, tá? Então, veja, com relação aos segurados, gente, eu vou deixar o chat aberto, tá? Se aparecer um inconveniente aqui, a gente dá uma bloqueada nele. Veja, Emerson, essa definição de quem são os segurados do regime geral da Previdência Social, ela está prevista na legislação do regime geral, que são as leis 8.212 e 8.213 de 1991. E essas duas leis, elas não caem para esse concurso, tá? Ainda bem, porque elas foram cobradas no concurso para o Reciprev, mas não estão sendo cobradas nesse concurso para a FUNAP. Por quê? Porque, bem, na verdade, você não trabalha com a legislação do regime geral, você mexe nela muito pouco, tá? Então, achei que nisso aí a banca acertou, tá? Acertou, a comissão também do concurso também acertaram sobre isso. Então, eu coloquei só para ilustrar, mas não vai cair, por exemplo, uma questão. São segurados do regime geral de previdência social. Não tem como cair, porque sobre o regime geral, o conteúdo programático está cobrando só a parte constitucional. E lá na Constituição, não traz quais são os segurados do regime geral, tá? Por isso que vocês não vão precisar saber. O que vocês vão precisar identificar é quando é que uma pessoa é segurada obrigatória do regime geral e quando ela é obrigatória de um regime próprio. Isso, sim, isso vocês vão precisar identificar e é super fácil, a gente vai ver aqui, tá bem? Bom, gente, então quando a gente abre o parágrafo único do mesmo artigo 194 da Constituição, nós vamos nos deparar com os objetivos da Seguridade Social. Então, nós ainda estamos no artigo 194 da Constituição. Vejam, o artigo 194, o caput do artigo 194, ele traz a definição de Seguridade Social, certo? Traz a definição de Seguridade Social. Agora, o parágrafo único desse mesmo artigo 194, ele traz os objetivos da Seguridade Social. Nós podemos chamar de objetivos ou princípios da Seguridade Social. E sempre que vocês ouvirem falar nessa expressão princípios, os princípios, eles funcionam como a ideia central de um sistema. Se nós aqui estamos estudando o sistema da Seguridade Social, então esses princípios ou objetivos vão traduzir a ideia central da Seguridade Social. Além disso, os princípios, eles têm um caráter informativo e também orientadores, tá? Então é por isso que a gente vai precisar observar aqui. Bom, lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição, vocês vão encontrar 7 objetivos ou princípios que estão expressos na nossa Constituição Federal. Primeira tarefinha de vocês é a seguinte: aprender o nome exato de cada um desses princípios ou objetivos, tá? Por quê?
Porque as questões mais fáceis, elas querem saber do candidato se ele está atento ao nome exato do princípio da Seguridade Social, tá? Então, nós temos aqui os 4 primeiros: universalidade da cobertura e do atendimento. Segundo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quarto, irredutibilidade do valor dos benefícios. Quinto, equidade na forma de participação no custeio. Sexto, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social, tá? E 7, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, veja, vou repetir. A primeira tarefa de vocês é aprender o nome correto desses princípios ou objetivos, tá? Por exemplo, no número 5 tem equidade na forma de participação no custeio. A banca troca a expressão equidade por diversidade. E aí coloca diversidade na forma de participação no custeio. Vai estar errado. Ou então coloca uniformidade da base de financiamento. Não é uniformidade, é diversidade da base de financiamento. Vejam, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Não precisamos nos aprofundar, mas nas questões, algumas questões eu posso trazer para vocês mais aprofundadas. Por quê? Às vezes, o enunciado da questão pode ser uma historinha que a banca conte para você. E vai perguntar a você, essa historinha está associada a que princípio da Seguridade Social? Tá bem? Então, eu vou treinar também vocês nesse sentido. Então, vamos seguir a ordem deles. E aí nós vamos aqui começar pelo da universalidade, da cobertura e do atendimento. Princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Gente, apesar de ser um só princípio, ele pode ser subdividido aqui, tá? De que maneira ele pode ser subdividido? Ele pode ser subdividido assim, ó. Vê bem. Se eu falar da universalidade da cobertura, eu estou me referindo ao chamado aspecto objetivo deste princípio. Porque a ideia aqui é a universalidade da cobertura, cobertura de todos os riscos sociais. Essa é a ideia. Então, é o aspecto ou a dimensão objetiva do princípio. Então, quando se fala em universalidade da cobertura, leia-se cobertura de todos os riscos sociais. Claro que na prática a gente sabe que é difícil a cobertura de todos os riscos sociais, mas a ideia é essa, a cobertura de todos os riscos sociais. E como é que se promove a cobertura de todos os riscos sociais? Oferecendo benefícios e serviços, quer sejam na área da previdência, da assistência social e da saúde, já que aqui são objetivos de toda a Seguridade Social, tá? Então, esses objetivos ou princípios, eles serão aplicáveis nos 3 segmentos da Seguridade Social.
Então, vou repetir, eu sei que algumas pessoas gostam de assistir a aula anotando, tá? Só repetindo, ó, universalidade da cobertura representa o aspecto ou a dimensão objetiva deste princípio. Quando se fala em cobertura, cobertura de todos os riscos sociais. E como é que se promove a cobertura de todos os riscos sociais? Oferecendo benefícios e serviços nos 3 segmentos da Seguridade Social: previdência, assistência social e saúde. Agora, quando se fala da universalidade do atendimento, vou destacar aqui também, ó. Quando se fala da universalidade do atendimento, esse representa o aspecto ou dimensão subjetiva do princípio, tá? Aspecto ou dimensão subjetiva do princípio. Então, a universalidade do atendimento significa atendimento de todas as pessoas que necessitarem da proteção securitária. Vou repetir: atendimento de todas as pessoas que precisarem da proteção securitária. A expressão securitária é sinônimo de seguridade social, tá? Então, atendimento de todas as pessoas que precisarem ou que precisem da proteção securitária. Vejam que interessante, gente. Essa universalidade do atendimento, logicamente, ela vai estar presente nos 3 segmentos da Seguridade Social. Agora, eu posso afirmar para vocês que essa universalidade do atendimento na assistência social e na saúde, ela é mais ampla do que na previdência. Por que que na assistência social e na saúde, essa universalidade do atendimento, ela se torna mais ampla do que na previdência? É fácil, porque os serviços de saúde e de assistência social são prestados independentemente do pagamento de uma contribuição. Por isso que a abrangência se torna maior. Ao passo que na previdência social, o atendimento ele é restrito a quem? Aos seus segurados e dependentes dos segurados. Mas para que eu seja segurado, eu tenho que estar, em tese, regra geral, contribuindo para a previdência social. Não é verdade? E a gente sabe que nem todo mundo contribui para a previdência social, não é? Logicamente, pessoas que estão desempregadas não são todas que vão ter condição de pagar uma contribuição como segurado facultativo, não é? Então, o alcance na previdência ele é menor do que na saúde e do que na assistência social. Mas veja, o atendimento aqui na previdência ele é obrigatório para as pessoas que estão exercendo atividade remunerada e estão contribuindo. Mas para atender o caráter universal, já que estamos falando de universalidade do atendimento, é que a legislação criou o segurado facultativo, tá? Criou-se o segurado facultativo para atender a universalidade do atendimento, tá? Segurado facultativo, ele nasce daqui, para atender ao princípio da universalidade do atendimento. Tá bem? Porque, embora não esteja contribuindo, não esteja exercendo atividade remunerada, a ele é facultado contribuir para a Previdência Social. Então, essa é uma abordagem que é interessante para efeito de uma questão de prova. Ok, gente? Bom, vamos ao segundo objetivo, o princípio da Seguridade Social. Antes de passar para a segunda, cuidado, tá? Houve uma prova para o INSS que a banca ela colocou que a universalidade da cobertura e do atendimento tinha um alcance maior na Previdência do que
na assistência social e na saúde? A resposta está errada. É uma questão de lógica. Se na Previdência eu preciso estar contribuindo, ao passo que na assistência social e na saúde não se exige prévia contribuição, claro que o alcance lá na assistência e na saúde vai ser maior que na Previdência. E a banca elaborou a questão dizendo de forma contrária. Tá bem? Então, fiquem atentos a isso. Bom, o segundo objetivo da Seguridade Social, ele versa sobre a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Veja, os autores nos ensinam que essa uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais nada mais é do que um desdobramento do princípio da isonomia. E quando a gente fala em isonomia, é sempre importante lembrar, fala-se de uma isonomia material ou geométrica, que nos ensina trate os iguais de forma igualitária, trate os desiguais respeitando suas desigualdades. É a chamada isonomia material ou geométrica. Qual foi aqui a preocupação do legislador constituinte quando tratou do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais? Primeiro, fazer com que os trabalhadores rurais tenham acesso aos mesmos benefícios e serviços que têm os trabalhadores urbanos. Isso é indiscutível, tá? Ou seja, se o trabalhador urbano ele consegue se aposentar por idade, o rural também tem direito a se aposentar por idade, tá? Se quando o trabalhador urbano ele fica incapacitado temporariamente de trabalhar, ele tem direito a um auxílio por incapacidade temporária, o trabalhador urbano, o rural, também deve ter acesso a esse benefício. Esta é a ideia. Mesma lógica na saúde e na assistência social. Os benefícios e serviços que forem oferecidos aos urbanos deverão ser oferecidos também aos rurais. Agora, gente, para ter acesso a esses benefícios e serviços, o legislador ele pode estabelecer requisitos diferentes. Vamos dar um exemplo aqui? Vejam, a gente vai falar, na aula de hoje não, que eu acho que não dá tempo, mas na próxima aula a gente vai falar da aposentadoria dos trabalhadores urbanos e da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Veja o que acontece aqui. Hoje, um trabalhador urbano que seja segurado da Previdência Social, leia-se Regime Geral de Previdência Social, INSS, ele precisa ter 65 anos de idade, os homens, 62 anos de idade, as mulheres, para poder se aposentar. Os homens, além da idade mínima de 65 anos, vão precisar ter pelo menos 20 anos de contribuição. Já as mulheres, além dos 62 anos, precisam ter 15 anos de contribuição. Tá bem? Bom, quando a gente parte para o trabalhador rural, a idade é diferente. É o mesmo benefício, uma aposentadoria por idade, mas os requisitos são diferentes, de modo que, se for trabalhador rural, idade dos homens, 60 anos e 15 anos de contribuição. 15 anos, ó. O tempo também é menor. As mulheres trabalhadoras rurais, idade 55 anos, tempo de contribuição 15 anos também, tá? Então, veja, é possível estabelecer requisitos de acesso diferente. E por que diferente, gente? Gente, é razoável. Você sabe que o trabalhador rural, as condições de trabalho dele são condições precárias. Eu nunca esqueço uma reportagem que eu vi, exatamente, viu, por conta do tipo de trabalho mais pesado no campo, exatamente isso que eu ia falar. Eu vi uma reportagem há alguns anos,
uma repórter da Globo, naquele programa Globo Repórter, entrevistando um trabalhador rural. Gente, ela perguntou a idade dele. E aí ele perguntou a ela: "Você me dá quantos anos?" Ela disse: "Com todo o respeito, eu lhe dou 60 anos." Ele tinha 35 anos. Então, veja o desgaste da atividade dele, levando sol, levando chuva. Acho que era um agricultor ou um trabalhador trabalhava no corte da cana. Então, veja, em função disso, é razoável que eles se aposentem um pouco mais cedo, tá? Então, é razoável que eles se aposentem um pouco mais cedo. É a mesma lógica quando a gente vai estabelecer que, no caso dos trabalhadores, homens e mulheres, percebam que ainda hoje existe uma diferença de idade. E a justificativa, a dupla ou tripla jornada de trabalho da mulher brasileira, que é uma verdade, ninguém pode negar isso. Então, razoável que ela também se aposente um pouco mais cedo e contribua um pouco menos do que os próprios homens. Em que pese, gente, em alguns países no mundo, a idade e o tempo de contribuição é o mesmo para homens e mulheres, tá? Claro que cada país vai legislar de acordo com a sua realidade. Mas os críticos, né, quando a gente fala de demografia, de gasto público, de previdência, tem sempre o pessoal do contra, ou os críticos, que defendem o seguinte, que hoje a idade entre homens e mulheres deveria ser a mesma para se aposentar no Brasil por uma razão, porque as mulheres elas se cuidam mais do que os homens. Consequentemente, as mulheres elas vivem mais do que os homens. Isso é uma realidade, não é verdade? Aí, quando se diz as mulheres vivem mais do que os homens, isso para um regime de previdência social não é interessante. Eu costumo brincar dizendo que cada vez que vem uma reforma da Previdência, aumenta a nossa idade para se aposentar e o tempo de contribuição. Então, daqui a pouco vai chegar no momento que a pessoa vai ter direito à aposentadoria bem pertinho de morrer, porque de repente se aposenta, pouco tempo depois falece, e normalmente as pessoas mais idosas também não deixam dependentes, tá? Ou quando deixa é diminuto. Então, tem esse outro lado também dos críticos de que defendem, mas as mulheres vivem mais, então é mais tempo recebendo benefícios previdenciários. Tem uma lógica a isso, uma lógica matemática para isso, mas a gente tem que verificar que Seguridade Social busca também justiça social, não é? Então, a gente não pode só pensar em números aqui quando se fala de um direito social, tá? Gente, outro ponto que merece nota, ainda em relação a esse segundo objetivo da Seguridade Social, a gente está aqui ainda, tá? Na uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a trabalhadores urbanos e rurais, tá? Ainda em relação a esse princípio da Seguridade Social, percebe-se também que a ideia do legislador constituinte, ao prever esse princípio aqui, foi minimizar, escuta bem, minimizar uma distorção que existia no passado, principalmente antes da Constituição de 88. E que distorção é essa? É o seguinte: antes da Constituição de 88, não sei se todos sabem, mas os trabalhadores rurais, eles se aposentavam com meio salário mínimo. Ora, se com um salário mínimo é difícil você viver com dignidade, quiçá você se aposentar com meio salário mínimo. Então, boa parte dos autores entendem que o maior propósito desse princípio aí foi acabar com essa discriminação com os trabalhadores rurais. Então, se o trabalhador urbano, quando vai se aposentar, ele tem o direito de, no mínimo, ter uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, e faça-se justiça e estenda isso aos trabalhadores rurais, como de fato isso ocorre hoje. Agora, tenham cuidado.
Sabe o que é que as bancas costumam afirmar? Que em função desse segundo princípio, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, o valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores rurais deverá ter idêntico valor ao valor dos benefícios concedidos aos trabalhadores urbanos. E essa afirmativa está falsa. Por que ela está falsa? Por que ela está errada? Porque a lógica aqui do princípio não é que os benefícios tenham valores idênticos, não. Se for um benefício assistencial, tudo bem, tá? É razoável. Por que o BPC Loas para um urbano é de um salário mínimo, para um rural seria de meio? Aí tudo bem, teria que ser o valor idêntico mesmo. Agora, no que se refere aos benefícios da Previdência, eu não posso dizer que os benefícios previdenciários concedidos a trabalhadores urbanos, eles tenham valores idênticos aos benefícios previdenciários concedidos aos trabalhadores rurais. Sabe por quê? Porque isso vai mudar muito a depender da base contributiva. Veja, se eu sou um trabalhador rural, passei a minha vida toda ganhando um salário mínimo e contribuindo sobre um salário mínimo. Como é que eu vou querer uma aposentadoria maior do que o salário mínimo? Se você é um trabalhador urbano e tua base contributiva sempre foi acima de 2, 3 salários mínimos, logicamente a tua aposentadoria vai ser maior do que a minha. Então não há por que se exigir que os benefícios na Previdência tenham valores idênticos entre urbanos e rurais. Isso não. Por quê? Porque a nossa aposentadoria, o valor dela, ele é definido em função da base contributiva. E a base contributiva a gente chama de salário de contribuição. Tá bem isso, gente? Então fiquem atentos, porque eu já vi a Fundação Carlos Chagas afirmando isso, que em função desse segundo princípio, os benefícios devidos a trabalhadores urbanos deverão ter idênticos valores aos dos trabalhadores urbanos e rurais. E isso está errado, tá? Tem que haver uma equivalência, aí vai depender da base contributiva. Tá bem, gente? Ó, terceiro princípio: seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Vejam, seletividade, vou destacar essa expressão aqui, seletividade advém de seleção, não é isso? Ó, seletividade. Então, isso aqui vem da expressão seleção. Veja o que acontece aqui. Quando a gente trabalha o primeiro princípio, que é o da universalidade da cobertura e do atendimento, vocês viram que a ideia é oferecer a cobertura contra todos os riscos sociais e atender todas as pessoas que necessitarem da proteção securitária. Foi assim que eu disse a vocês. Agora, como oferecer a cobertura contra todos os riscos sociais e proteger todas as pessoas se os recursos eles são limitados? Vocês não têm que aprender que a despesa ela só pode ser realizada no serviço público se houver prévia fonte de recursos. Isso é um princípio básico da administração financeira. Então, vejam, a seletividade é um princípio que ele vai funcionar como um contrapeso ou como um verdadeiro freio ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Por quê, gente? Porque as pessoas, elas têm inúmeras e limitadas necessidades, mas o Estado, ele tem limitados recursos. Vou repetir. As pessoas, elas têm inúmeras e limitadas necessidades, mas o Estado, o poder público, tem limitados recursos.
E esses limitados recursos têm que atender a diversas demandas: previdência, assistência, saúde, né? Educação, habitação, enfim, por aí vai. Então, o que fazer? Vê o legislador e diz, ó, faça uma seleção do que é prioridade na Seguridade Social. E quem é que faz essa seleção? Eu posso afirmar para vocês que, a rigor, a seleção é feita pelo legislador. É a lei quem vai estabelecer. Quando eu falo a lei, pode ser uma lei ordinária, uma lei complementar, ou a lei maior do país, que é a Constituição. Tá? Então, a lei, ela vai fazer uma espécie de seleção. Ela vai selecionar prioridades, isto é, eleger prioridades. Então, a universalidade da cobertura e do atendimento exige cobertura de todos os riscos e atendimento de todas as pessoas. Aí a seletividade diz, opa, não é bem assim não. A gente vai atender as pessoas e vai cobrir os riscos dentro da disponibilidade orçamentária, dentro dos recursos que o poder público disponibiliza para atender. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos que representam essa seletividade. O mais importante, tá, gente? Essa seletividade, ela é feita pelo legislador. Cuidado que tem questões que colocam para o candidato que a seletividade é feita pelo administrador público. Não é. Eu posso considerar certo o quesito se a banca disser que essa seletividade é feita pelo legislador ou até mesmo pela Seguridade Social. Aí tudo bem. Mas se disser que a seleção é feita pelo administrador público, pelo gestor público, está errado isso. Tá? Então, vou te mostrar alguns exemplos de seletividade. Vejam. Se a gente for na saúde, o SUS, ele não assegura todos os procedimentos necessários na área de saúde. Concordam? Tanto é assim que, vez ou outra, ou quase sempre, as pessoas precisam ir ao judiciário para que a justiça determine que o SUS faça a cobertura de determinado tratamento. Por quê? Porque ele ainda não acrescentou aquele tipo de tratamento lá no rol de procedimentos cobertos pelo SUS. Isso é uma espécie de seletividade. Aqueles procedimentos que são mais caros, eles vão ficando para depois. Não é assim, normalmente? Vá na assistência social. Na assistência social, se tem a previsão de que o benefício de prestação continuada da assistência social só é devido a pessoas idosas ou pessoas com deficiência. E aí a lei estabelece que a pessoa idosa, para fins de receber esse benefício assistencial, terá que ser a pessoa a partir de 65 anos de idade. Interessante que o idoso no nosso país é pessoa a partir de 60 anos. Mas para fins de receber o benefício da assistência social, o BPC-LOAS, é a partir de 65. Isso é o quê? É uma seletividade. Certo? Na Previdência Social, aí é que tem exemplo de seletividade. Vou citar aqui alguns que já foram alvos de provas. Vejam, se uma pessoa está temporariamente incapacitada para o trabalho, não se vai conceder a essa pessoa uma aposentadoria por incapacidade permanente, não é? Se a incapacidade é temporária, então se concede a ela auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. Agora, se a incapacidade for permanente para o trabalho, aí sim se concede uma aposentadoria por incapacidade permanente, que no passado era aposentadoria por invalidez. Outro exemplo da seletividade. A Constituição prevê, e a gente vai ver isso ainda hoje, a Constituição prevê no artigo 201 que terão direito ao benefício do auxílio reclusão os dependentes de segurados de baixa renda. Então, eu preciso ser um segurado de baixa renda,
no momento da minha prisão, para que os meus dependentes tenham direito a receber o auxílio reclusão. Quando o legislador estabelece que o segurado tem que ser de baixa renda, ele está promovendo uma seletividade. Esse benefício não vai ser concedido a todos indistintamente, não. Só os que forem de baixa renda. Mesma lógica o salário família. Recebe salário família, segurado de baixa renda. Tá? Hoje, a baixa renda para receber esses dois benefícios, auxílio reclusão e salário família, é de aproximadamente R$ 1.900. Tem um pouquinho mais de valor, mas para ficar mais fácil a compreensão, R$ 1.900 aproximadamente, para ter direito a esses benefícios. Então, a seletividade aqui, tá, é nesse aspecto, para funcionar como contrapeso ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Reforçando, essa seletividade é feita ou pela própria Seguridade Social ou pelo legislador, que, a meu ver, é o mais correto. É ele que vai fazer essa seleção. Tá bem, gente? Tranquilo aqui? Agora, no que diz respeito à distributividade, olha que interessante. A Seguridade Social, ela também funciona como um instrumento de distribuição de renda. Veja que interessante. Seguridade Social também funciona como um instrumento de distribuição de renda. Veja o que acontece. Tem um autor, que ele é um excelente, além de ser um excelente advogado na área previdenciária, ele é um excelente escritor chamado Fábio Zambit Ibrahim. Já um senhor de idade, mas muito preparado. E no livro dele, ele ensina o seguinte, que um exemplo típico de distributividade ou de distribuição de renda. Em muitas cidades no nosso país, principalmente cidades do interior, a economia local aquece no dia de pagamento dos benefícios da Previdência e da assistência social. Tanto é assim que vendedores ambulantes já vão para a porta dos bancos, né? Para que as pessoas saiam lá, receber lá. Somente as pessoas mais idosas, lá, os velhinhos lá saindo do banco e já tendo que, gastar ali com aqueles produtos que são oferecidos a eles por ambulantes. Então, é uma forma de distribuição de renda via Seguridade Social, tanto com o pagamento dos benefícios da Previdência quanto da assistência social. Na saúde pode também ter benefícios em pecúnia, é raro, mas é possível ter, tá? Então essa é a ideia de distributividade. O quarto objetivo, são 7, né? Vamos para o quarto. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Aqui é importantíssimo a gente pontuar o seguinte, vejam, quando se fala da irredutibilidade, e nós fizemos uma questão sobre isso naqueles 2 aulões, tá? Quando se trata da irredutibilidade do valor dos benefícios, a ideia aqui, gente, é a de proteção do valor nominal dos benefícios. Proteção do valor nominal dos benefícios. Eu vou dar um destaque a isso aqui, tá? Proteção do valor nominal dos benefícios. Vejam, aqui eu ainda vou destacar a expressão nominal, tá? Vou destacar aqui a expressão nominal. Vê só. Muitos autores vêm defendendo que esse princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios ele é aplicável na prática apenas à previdência social, aos benefícios previdenciários. Por quê? Porque no tocante a um benefício assistencial, o seu valor nominal ele pode ser alterado. Por exemplo, na última reforma da Previdência, foi encaminhado a proposta de emenda à Constituição que virou a emenda constitucional número 103. No texto original dela, sabe qual era a previsão? Que o benefício de prestação continuada devido a idosos passaria a ser de R$ 400.
e não mais de um salário mínimo. Quando esse idoso, isso a partir de 65 anos, quando esse idoso completasse 70 anos, aí é que passaria para um salário mínimo. Isso não passou no Congresso Nacional, tá? Não passou. Mas veja, o que é que eu estou te mostrando aqui? Que é possível até na assistência social haver uma redução no valor de um benefício assistencial. Porque, primeiro, não houve nenhuma contribuição para obtê-lo. Então, ninguém vai alegar aí direito adquirido aquele valor. Agora, na Previdência Social é diferente. Calculou-se a tua aposentadoria pelo INSS. Chegou-se ao valor de R$ 5.000. Então, o valor nominal é de R$ 5.000. Amanhã, gente, nenhuma lei, nem a própria Constituição vai poder reduzir esse valor de 5.000 para R$ 4.000. Houve uma época dessa, eu acho que foi na França ou na Grécia, gente, perdão. Os dois países passaram pelo mesmo problema, que foi um problema na Previdência. Porque a Previdência é um problema no mundo, não é só no Brasil, não, é no mundo, tá? E quanto mais velho o país, mais tem problema com Previdência. E aí, o governo de um desses dois países, na época, isso faz alguns anos, determinou a redução no pagamento das aposentadorias em 30%, porque o país estava com uma grande dificuldade financeira por conta de um período de recessão. Aí eu lembro que um comentarista, num debate que eu estava assistindo sobre Previdência, um comentarista disse: se isso acontece no Brasil, explode a Terceira Guerra Mundial. Veja, no Brasil não é possível acontecer isso porque havia violação do direito adquirido. Mas como a matéria normalmente é submetida ao Supremo, eu não duvido nada que amanhã o Supremo venha com a decisão aí mirabolante de relativizar o direito adquirido. Tá? Tudo é possível, mas hoje, legalmente falando, não é. Então, se o benefício ele foi concedido no valor de R$ 5.000, nenhuma lei, nenhum ato normativo pode realmente, Vilma, pode reduzir o valor desse benefício para R$ 4.000, porque é o valor nominal dele. Tem uma exceção. Na verdade, eu vou te dizer duas exceções. Esse valor nominal, ele pode ser reduzido se a concessão foi feita de forma equivocada. E às vezes acontece. Na hora de calcular lá a aposentadoria do segurado, calcularam erroneamente. E aí concederam uma aposentadoria de 5.000, quando seria de 4.500. Então tem que corrigir. Só que até para isso se tem um prazo para corrigir, 10 anos. Tá? Prazo decadencial de 10 anos para corrigir isso. Tá? Se não for corrigido em 10 anos, então o poder público perde o direito de fazer essa correção. Tá bem? Agora, se foi feita a correção dentro dos 10 anos, aí tudo bem. Claro que ele não vai precisar devolver o que recebeu a mais se ele estava de boa fé, certo? Bom, isso é uma hipótese de reduzir o valor nominal do benefício. A outra hipótese, que é possível reduzir o valor nominal do benefício, essa vocês não vão gostar de ouvir, não, é se houver aumento de carga tributária. Aí o valor nominal do benefício, o valor do benefício pode ser reduzido. Vejam que se discute no Congresso Nacional a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Beleza. Mas vamos imaginar que a discussão agora fosse o contrário. Vamos imaginar que as pessoas que ganham até R$ 5.000 já tivessem isenção de imposto de renda. E amanhã viesse uma reforma tributária passando a prever que a isenção não seria para quem ganha até 5.000, e sim para quem ganha até 4.000. Então, aquele que estava isento até então passaria a pagar. Então, o valor nominal dele deixaria de ser 5.000, porque a partir de agora ele vai pagar contribuição, vai pagar imposto de renda sobre o valor da sua aposentadoria. Então, houve aí ou um aumento ou uma instituição de uma nova carga tributária. Aí o valor nominal pode ser reduzido. Tá claro isso, gente? Mas, em regra, não se pode reduzir o valor nominal dos benefícios. Agora,
fiquem atentos para o que eu vou dizer agora, que é isso que normalmente cai nas questões. Abre bem os ouvidos. Vê só. O Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu que, se um aposentado ou um pensionista do INSS, se ele passar, por exemplo, 10 anos sem ter um reajuste, esses 10 anos sem ter reajuste, isso não violará o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Vou repetir. O STF entendeu que se um aposentado ou pensionista da Previdência, se eles passarem anos sem ter reajuste, a falta de reajuste no valor dos benefícios durante anos, isso não vai violar o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Por quê? Porque o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, ele protege o valor nominal dos benefícios. E se você, como aposentado ou pensionista, passar 10 anos sem reajuste, o valor nominal do teu benefício vai continuar sendo o mesmo. Concorda? Então, nesse caso, não há violação desse princípio. Ficar anos sem reajuste provoca a violação de um outro princípio, que não está expresso aqui nesse parágrafo único do artigo 194. Vou te mostrar aqui. Um aposentado ou pensionista passar anos sem reajuste, isso vai violar um princípio que está implícito no parágrafo 4º, olha ele aqui, do artigo 201 da Constituição. Gente, o artigo 201 da Constituição é o que trata do regime geral. E veja o que prevê o parágrafo 4º desse artigo 201. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. O que é que acontece? É esse dispositivo que determina que os benefícios previdenciários, eles devem sofrer reajustes periódicos para preservar o seu valor real. Preservar o valor real é para manter o poder de compra, é para manter o poder aquisitivo do benefício. Aí, gente, neste caso, nós estamos diante aqui de um outro princípio. Aqui nós vamos falar de um princípio chamado princípio do valor real dos benefícios, princípio da preservação do valor real dos benefícios. Então, na decisão do STF, ele estabeleceu o seguinte: o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, ele protege o benefício no que diz respeito à preservação do seu valor nominal. Agora, a preservação do valor real de um benefício da Previdência, a proteção dele não está no princípio da irredutibilidade, não. Está no princípio da preservação do valor real dos benefícios. Como é que isso pode cair na tua prova? É fácil. O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios protege os benefícios da Previdência no que diz respeito à manutenção do seu valor real e nominal. Errado. A irredutibilidade só protege o benefício quanto à manutenção do seu valor nominal. O valor real é protegido em virtude do princípio da preservação do valor real. É por isso que todo ano os benefícios da Previdência, eles têm um reajuste, tá? 5%, 4%, 3%, mas todo ano tem reajuste. E o índice que é aplicado é o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor da Fundação IBGE. INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor da Fundação IBGE. Então, para quê? Porque se o benefício ele é reajustado periodicamente, a ideia é para preservar o seu poder de compra, seu poder aquisitivo. Então, se você
entra num supermercado com R$ 1.000 e faz chamado valor real. Olha aqui, vou destacar aqui para a gente, tá? Valor real. A gente vai tratar do princípio da preservação do valor real, certo? Agora, voltando lá para o nosso outro slide. Quando se tratar de proteção do valor nominal dos benefícios, aí a gente vai falar do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, é isso que as bancas normalmente vão questionar a vocês. Tem uma pergunta aqui de Patrícia, eu passei batido, viu, Patrícia? É correto dizer que apenas na Previdência Social é garantido o valor real? É correto sim, Patrícia, pode dizer isso. Porque na assistência social, o benefício ele pode ser reduzido nominalmente, desde que haja previsão em lei ou na própria Constituição, tá? Vilna também já tinha feito aqui uma colocação, não é? Que a ideia é para evitar a perda do poder de compra do cidadão. Sim, quando a gente falar do princípio da preservação do valor real dos benefícios, tá, Vilna? Vamos ver aqui mais. Tudo tranquilo? Ok. Isso é bom numa questão discursiva, pegar muita gente. Já está pensando em maldade, Vilna? Mas é bom mesmo, viu? É bom mesmo. Mariana pergunta aqui, ó. O princípio do valor real nem sempre é observado, correto? Vê só, Mariana, nem sempre realmente é observado, mas eu posso te dizer que, pelo menos nos últimos anos, principalmente desde a implantação do Plano Real, lá no governo FHC, que ele vem sendo respeitado, tá? Todo ano, os benefícios da Previdência Social, eles vêm sofrendo reajuste pelo INPC, tá certo? Então, nos últimos anos, eu posso dizer que ele vem sendo respeitado. Agora, claro, nem sempre esse reajuste vai trazer um benefício com um valor digno, né? Que às vezes um aposentado faz, mas só 5% de reajuste. Muitos produtos da cesta básica aumentando aí 10, 15, 20%, e eu só tenho 5% de reajuste. É verdade, infelizmente, nem sempre o reajuste ele é justo, mas é o que está hoje na nossa legislação, tá? É por isso, inclusive, Mariana, que você vai pegar muita gente que lá atrás tinha uma aposentadoria que equivalia a 3 salários mínimos, hoje está ganhando a metade. Sabe por quê? Porque os reajustes, a bem da verdade, não conseguem acompanhar a inflação, tá? E aí realmente fica à mercê de você perceber que você ganhava lá atrás o equivalente a 3 salários mínimos, está ganhando equivalente a 2, a 1,5, e muita gente até um salário mínimo. Essa é a razão. Gente, a gente vai agora para o princípio da equidade na forma de participação no custeio, tá? Eu gosto sempre de destacar aqui que essa expressão aqui, equidade, ó, equidade, a gente pode dizer que é um desdobramento do princípio da isonomia, tá? Então, eu tenho aqui uma espécie de isonomia. Agora, é uma isonomia com senso de justiça, tá? Isso é fundamental destacar. Não é uma mera isonomia, é uma isonomia com senso de justiça. O que é isso na prática? Vejam. Então, quando se fala em princípio ou objetivo da equidade na forma de participação no custeio, a ideia de isonomia aqui é de uma isonomia que a gente traz lá do direito tributário, que nos ensina assim, ó, a isonomia lá do direito tributário é quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Então, essa equidade é um tratamento isonômico para aqueles que financiam a Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela é financiada por toda a sociedade, de modo que quem tem uma capacidade contributiva maior, a empresa ou o empregado? Logicamente, a empresa. Então, a empresa
ela vai ter uma carga contributiva maior do que o empregado, tá? Mas observe que entre os empregados, também tem que haver uma equidade na forma de custear. De modo que, se eu ganho um salário mínimo hoje, eu contribuo com a Previdência com uma alíquota de 7,5%. Tá? Sou um empregado de uma empresa privada, ganho um salário mínimo, eu pago uma contribuição de 7,5%. Mas, se eu tenho uma remuneração maior, aí eu vou entrar também nas outras alíquotas. Tá? A alíquota de 9%, de 12% e de 14%. Tá? Essa é a ideia da equidade na forma de participação no custeio. Ou seja, aquele que tem uma remuneração, perdão, aquele que tem uma capacidade de endividamento, uma capacidade contributiva maior, paga mais. Se eu tenho uma capacidade contributiva menor, eu pago menos. Tá? E quando a gente estiver estudando o artigo 195 da Constituição, eu vou te mostrar um dispositivo que atende perfeitamente a esse princípio da equidade na forma de participação no custeio, porque a própria Constituição autoriza, gente, que entre empresas que são patrocinadoras da nossa Seguridade Social, precisamente da Previdência, elas possam ter alíquotas contributivas diferenciadas, seja em função do porte da empresa, seja em função da atividade econômica da empresa, da utilização de mão de obra, tá? Vou te dar um exemplo que eu gosto muito de utilizar. Vejam, os bancos, eles têm uma carga contributiva para a Previdência um pouco maior do que as empresas em geral. E por quê? Primeiro, em virtude da atividade econômica dos bancos, né? É uma atividade extremamente lucrativa, principalmente quando os países estão em crise. Aí é que os bancos começam a lucrar, né? Com oferecimento de empréstimos, cheque especial, tudo com carga lá em cima, né? Carga de juros altíssima. Bom, e também por que os bancos pagam mais, um pouquinho mais, em termos de contribuição à Previdência Social no Brasil, do que as empresas em geral? Além da atividade econômica, do emprego diminuto de mão de obra. Vejam que você, na década de 80, na década de 90, você entrava numa agência bancária, você tinha fila, mas você tinha inúmeros caixas para te atender. Só que os tempos são outros, né? Hoje, se você quiser, dificilmente hoje a gente precisa ir a um banco, porque a gente faz os pagamentos, as transferências pelo celular, ou então quando vai para aquele autoatendimento, normalmente vai para o autoatendimento só para sacar dinheiro, não é? Então, veja, a consequência disso é que, com o passar do tempo, a máquina ela foi substituindo o homem. É o que se chama de processo de automação. Então, se com o passar do tempo a máquina ela foi substituindo o homem, então eu posso te dizer que hoje os bancos eles vão contratar menos, né? Eles vão contratar menos. Então, contrata menos, ainda tem uma atividade econômica extremamente lucrativa, tem que pagar mais, não é? Do que, por exemplo, um pobre de um comerciante que tem um comérciozinho pequenininho, tá bem? Então, essa é a ideia da equidade na forma de participação no custeio. Eu posso te dar um outro exemplo que eu vi certa vez uma questão, acho que foi da banca FGV. Ela dizia assim: em função do princípio da equidade na forma de participação no custeio, quanto maior for o risco social, maior deve ser a carga tributária. E isso está certo. Quanto maior o risco social, maior deve ser o tributo, maior deverá ser a carga tributária. Vou te dar um exemplo. Vejam, as empresas, elas pagam um seguro contra acidente de trabalho. No passado se chamava de SAT, SAT.
hoje é chamado de RAT, é risco em decorrência do ambiente de trabalho. E a alíquota, ela é definida em função da atividade preponderante da empresa com risco a acidente de trabalho. Então, se o risco é leve, o percentual, regra geral, é de 1%. Se o risco é médio, 2%. Se o risco é grave, 3%. Esses percentuais podem diminuir ou aumentar. Vai depender do número de acidentes de trabalho ocorridos naquela empresa. Então, quanto maior o risco ao acidente de trabalho, maior deve ser o tributo. Ok? Então, essa é a ideia da equidade na forma de participação no custeio. Certo? Bom, o próximo objetivo, diversidade da base de financiamento. Gente, deixa eu destacar uma coisa importante aqui. Esse princípio aqui, até a última reforma da Previdência, ele parava aqui, ó. Era só diversidade da base de financiamento. Então, parava-se aqui. Aí, a última reforma da Previdência, ela foi provocada pela emenda constitucional número 103 de 2019, tá? Então, na última reforma da Previdência, esse princípio passou-se a ser denominado assim, ó, diversidade da base de financiamento. Aí acrescentaram, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Vejam o que acontece aqui. Se a gente fala em diversidade da base de financiamento, o que é que isso significa de forma bem objetiva? Diversidade da base de financiamento significa pluralidade de fontes de recursos. Repetindo, diversidade da base de financiamento significa pluralidade de fontes de recursos. Bom, tem um ditado popular que eu utilizo muito para explicar esse princípio, que diz mais ou menos assim: se você beber água de uma única fonte, se essa fonte secar, ou quando essa fonte secar, você vai morrer de sede, porque a água só vem ali de uma fonte. A lógica a gente vai trazer para a Seguridade Social. Se a Seguridade Social depender de uma única fonte de custeio, se essa fonte acabar ou secar, então a Seguridade Social vai estar comprometida. E vai haver comprometimento na prestação de benefícios e serviços. Então, essa é a ideia. Há uma necessidade de pluralidade de fontes de custeio para que não haja comprometimento na prestação de serviços e no oferecimento de benefícios no âmbito de toda a Seguridade Social, compreendendo, repito, previdência, assistência e saúde, tá? Então, quais seriam essas bases de financiamento ou pluralidades de fontes de custeio da nossa Seguridade Social? Gente, vê só. Tem o orçamento de cada ente federativo destinado à Seguridade Social. Então, cada ente federativo tem o seu orçamento para a Seguridade Social. Além disso, tem a contribuição social que é paga por empresas e pelos trabalhadores. Então, a contribuição social da empresa, ela pode incidir sobre a folha de salários de seus empregados ou de pessoas que trabalham por conta própria prestando serviço àquela empresa. Isso a gente vai ver no artigo 195 da Constituição. Tem a contribuição da empresa sobre a receita, sobre o lucro. Vejam só. Então, as empresas pagam contribuições sobre a folha de salários, sobre a receita e sobre o lucro. Tem a contribuição social, que é oriunda
dos chamados... tem a contribuição social que é paga pelo trabalhador, não é? Se eu exerço uma atividade remunerada, eu vou pagar uma contribuição para financiar a Seguridade Social, especificamente a Previdência. Tem a contribuição social, que é oriunda das receitas dos concursos de prognósticos, resultado de loterias. Então, quando a gente faz uma apostazinha na Mega Sena, por exemplo, parte daquele valor ele é destinado a financiar a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Tem a contribuição social, que é paga quando se importa bens e serviços do exterior. Também é uma outra fonte de contribuição, de financiamento da Seguridade Social. A Receita Federal, ela faz uma apreensão de bens. Quando o dono da mercadoria não paga lá o tributo para pegar de volta, né, inclusive as multas, então ela pega aquele produto que a Receita apreendeu legalmente e coloca aquele produto para um leilão. Do resultado do leilão, 40% é destinado à Seguridade Social. Tá? Quando tem uma partida de futebol, do que se arrecada ali, 5%, a grosso modo, é destinado à Seguridade Social. Os clubes de futebol profissional, eles estampam nas suas camisas as marcas de seus patrocinadores. E percebo que no passado só aparecia uma marca, hoje são várias, né? Tanto é que tem camisa de time de futebol que parece mais um abadá, cheio de marca de empresas. Cada patrocínio daqueles, 5% do que se paga ao clube é destinado à Seguridade Social. Então vejam, entre outras fontes, tá, gente? Então vejam quantas fontes de recursos financiam a nossa Seguridade Social. Então essa é a ideia, tá? Pluralidade de fontes de recursos. Agora, a última reforma da Previdência deixou bem claro que essas fontes de financiamento, elas precisam ser identificadas em rubricas contábeis específicas para cada área. Sabe por que isso, gente? Para não tirar dinheiro da Previdência e jogar na assistência, para não tirar dinheiro da saúde e jogar na Previdência. É só isso, cuidado. Ou seja, cada área tem que identificar suas fontes de recursos específicas, especificando receitas e despesas que estão vinculados àquelas ações, tá? Porque há quem diga, veja, há quem diga que a nossa previdência não seria deficitária se boa parte dos recursos não saíssem para cobrir a assistência social. Há quem diga isso, tá? Não sei se é verdade ou não, mas pela alteração desse princípio aí, acrescentando essa necessidade de identificar as rubricas contábeis para cada área, dá a entender que na prática se fazia isso, em que pese a própria Constituição determinar que recursos da Previdência Social só podem ser utilizados na Previdência Social, certo? Bom, gente, por fim, nós temos o princípio do caráter democrático, vou destacar aqui também, caráter democrático, democrático e descentralizado da administração, democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Esse é um dos princípios mais recorrentes nas questões, tá, gente? Principalmente por conta dessa expressão, gestão quadripartite. Veja, por que o caráter é democrático? Porque a ideia é a participação não só do governo ou dos governos, como também de toda a sociedade civil na gestão da Seguridade Social. Agora, por que é descentralizado? Porque isso é um ônus
e deve ser um princípio observado por todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Gestão quadripartite. Quadripartite, 4. Necessariamente, nos órgãos colegiados, tem que haver a participação de representantes dos trabalhadores em atividade, dos empregadores ou das empresas, dos aposentados e do próprio governo. Por exemplo, tem um conselho chamado de Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Esse Conselho Nacional da Previdência Social é um órgão colegiado. Sempre que se fala em órgão colegiado, gente, são órgãos cujas decisões são deliberadas por seus pares, por seus membros. Então, falou em conselho, junta, tá? Câmara, tudo é órgão colegiado, tá? Então, vejam, no Conselho Nacional de Previdência Social, ele é composto por 15 membros, 15 integrantes. Desses 15 integrantes, 3 são representantes dos trabalhadores em atividade. 3 são representantes dos aposentados. Mais 3 são representantes dos empregadores. Então, são 9 aqui. E 6 são representantes do governo. Os representantes dos trabalhadores e dos aposentados são indicados pelas confederações dos trabalhadores e também pelos sindicatos, como a CUT, a Central Única de Trabalhadores. Já os representantes das empresas ou dos empregadores são indicados pelas federações e confederações patronais, tá? E os representantes do governo são indicados pelos próprios governos. Então, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Assistência Social. Então, a ideia é, se a sociedade financia a Seguridade Social, então a sociedade também tem que participar da sua gestão. E aí vão discutir diretrizes da própria Seguridade Social, tá? Nos 3 segmentos, Previdência, Assistência e Saúde. Tem uma pergunta aqui de Vilna, tá? Ó, Vilna pergunta: existe um princípio que as bancas gostam mais de cobrar? Veja, Vilna, o que eu vejo mais recorrente são esse último, por conta da gestão quadripartite. Normalmente o erro é gestão quadripartite, colocam tripartite, ou então gestão bipartite, tá? Só por conta disso. Esse da diversidade da base de financiamento, porque normalmente colocam uniformidade da base de financiamento. E o outro que eu vejo muito, principalmente nas questões da FCC, é aquele da seletividade e distributividade. Então, desses 7, pelo menos esses 3, ó, o caráter democrático e descentralizado mediante gestão quadripartite, o da diversidade da base de financiamento e também o da seletividade e distributividade. Tá bem? Por nada, querida. Renato pede para repetir, por gentileza, a expressão relacionada à loteria. Ah, Renato, são receitas dos concursos de prognósticos, que são os resultados das loterias, tá? Olha, pergunta aqui, a gestão quadripartite teria que necessariamente ter paridade na representação? Se isso é correto, entendo que sim, olha, tem que ter essa paridade, tá? Tem que haver essa paridade. Veja, agora, essa paridade necessariamente não tem que ser o mesmo número de representantes, né? Porque quando a gente vai comparar aqui, no que eu coloquei, 6 representantes são da sociedade civil, 6. E 9 representantes são, perdão, 6 representantes aqui são do governo e 9 são da sociedade civil. Aí, se a gente comparar assim, a gente não vai ver paridade. Tá bem? Mas, por exemplo, em regimes próprios de previdência, é mais comum essa exigência da paridade.
Então, se tem um conselho fiscal, se tem um conselho de administração no regime próprio, aí tem que ter paridade, sim, exatamente. Mas aqui necessariamente não, mas a ideia central é ter que tenha paridade, tá? Então, ó, nós fechamos aqui, por nada, Renata, nós fechamos aqui os objetivos da Seguridade Social. Vou só acrescentar que a gente fez uma questão em um daqueles aulões que a gente falou sobre o princípio da solidariedade ou do solidarismo, tá? Solidariedade ou solidarismo. Gente, é um princípio que não está expresso aí nesse parágrafo único do artigo 194, mas é considerado um princípio internacional da Seguridade Social, que é o princípio da solidariedade ou do solidarismo, tá? E a ideia da solidariedade ou solidarismo é uma participação ou colaboração mútua no âmbito da Seguridade Social. Ou seja, se o sistema de Seguridade Social ele não é solidário, dificilmente ele se sustenta, principalmente na Previdência Social. Vejam que eu cheguei a dar um exemplo a vocês, que hoje, por exemplo, um jovem, ele consegue o primeiro emprego, trabalha o primeiro mês na empresa, paga a primeira contribuição, e aí, um final de semana, ele vai passear com a família e sofre um acidente. Se ele ficar incapacitado permanentemente para o trabalho, ele vai ter direito de se aposentar por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. E isso só é possível porque o sistema é solidário. Porque se o sistema não fosse solidário, como é que ele ia se aposentar tendo pago só uma contribuição à Previdência? Então, o que é que vai acontecer no caso dele? A nossa contribuição vai ajudar a Previdência a financiar de forma solidária a aposentadoria desse jovem que no primeiro emprego sofre um acidente e fica inválido, tá? Esse mesmo solidarismo, ele também justifica você já está aposentado pelo INSS e o INSS só concede uma aposentadoria por segurado. Você está aposentado pelo INSS, mas hoje é cada vez mais comum as pessoas se aposentam pelo INSS, mas continuam trabalhando. Sobre a aposentadoria concedida pelo INSS, não vai haver incidência de contribuição para a Previdência. Mas essa pessoa ficou exercendo uma ficou, ou melhor, continuou exercendo uma atividade remunerada, às vezes na mesma empresa. Sobre a remuneração, sobre o salário recebido nesta empresa, vai haver incidência de contribuição previdenciária. Só que essa contribuição não vai ser útil mais para essa pessoa, que ela já está aposentada, ela nem vai ter direito a uma segunda aposentadoria, nem vai ter o benefício que ela já recebe revisado e majorado. Não vai ter, tá? Então, essa contribuição vai ser utilizada apenas para ajudar a manutenção do regime de previdência. Daí se fala em solidarismo, tá? O princípio da solidariedade, repito, é um princípio internacional da nossa seguridade social, tá? No mundo como um todo, tem que haver seguridade social com solidarismo. Tá ok, gente? Tá claro? Boa noite para vocês, que vocês tenham uma ainda excelente semana. Um abraço para vocês. Obrigado pelas mensagens, tá? Estou lendo aqui todos. Obrigado, coração.